Boa noite a todos, aos amigos, colegas. Doutora Tatiane, boa noite. Olá, doutor, boa noite. Me ouve bem? Ouço, tudo certinho por aqui. Conseguimos já dar o primeiro passo de entrar certinho no horário, Sim, configurações ok, sinal de internet ok, sim, os colegas estão entrando aí aos poucos, para a gente bater um papo, né, doutora? isso. Mais uma vez, né? Tentar levar Mais uma um pouco da vez. experiência, né, para o pessoal da advocacia. É um prazer, sempre um prazer. Vendo aqui os colegas entrarem, doutora Paula Fernandes, nossa conselheira da Seccional Paulista, meu filho Lucas Bonani e alguns colegas já entrando aí. Doutores, hoje nós vamos bater um papo com a doutora Tatiane Pastorelli Dutra sobre os aspectos relevantes da homologação da transação extrajudicial, instituída com a Lei 13467 de 2017. A doutora Tatiane, ela é juíza do trabalho do TRT 2 desde 2016, supervisora do Sejusc ABC, é graduada pela Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo e pós-graduada em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho. Ela também advogou por 4 anos, esteve do lado de cá junto conosco também, sabe, portanto, das alegrias e dificuldades da advocacia. E também foi analista judiciário do TRT2 por longos 7 anos. E no início atendia o balcão e desempenhava outros serviços na secretaria. Também foi assistente de juiz e diretora da Vara do Trabalho de Ribeirão Pires. Ou seja, a doutora está mais do que qualificada em todas as frentes para que a gente possa fazer um bate-papo leve, descontraído, mas, sobretudo, proveitoso e técnico, né, doutora? Isso. Eu que agradeço o convite do doutor André, de estar ajudando aqui, apesar de ser juíza da segunda região, de poder ter a possibilidade de auxiliar também os advogados que atuam na 15ª região, com esse mesmo tipo de procedimento de homologação extrajudicial, de acordo extrajudicial, né? Tem algumas peculiaridades entre os tribunais, é o único estado que possui 2 regionais, então tem algumas inconsistências, né? Mas é natural do direito. E estou muito feliz de estar aqui e agradeço ao OAB de Campos do Jordão, na pessoa do Dr. André. Obrigada pelo convite. Doutora, para que nós já aproveitemos esse curto tempo, eu já me esqueci de disparar o nosso cronômetro aqui que a gente combinou e acabei de dispará-lo, creio que nós devamos ter perdido alguns 2 ou 3 minutos aqui. O que é exatamente a homologação da transação extrajudicial, doutora? Então, doutor André, é uma figura trazida pela reforma trabalhista, pela Lei 13.467, né, de 2017, e trouxe esse procedimento de jurisdição voluntária. Então, não é uma ação, não é porque não tem uma lide. Então, por meio desse procedimento, os advogados diferentes, né, distintos para cada um dos requerentes, eles já pré-entabulam um determinado acordo e trazem para a Justiça do Trabalho homologar, para verificar se está tudo ok e tudo mais. E então se tem a constituição de um título executivo judicial a partir da homologação. Então é basicamente isso, parece simples, só que o grande problema é que são só 4 artigos para tratar de um assunto um pouco complexo. Então os artigos que foram introduzidos na CLT é o artigo 855B até o 855E. E só nesses 4 artigos está previsto tudo que deveria reger o sistema, né, esse procedimento. Mas como são pouquinhos artigos, a gente acaba buscando algumas respostas em outros institutos, né, em outros códigos, Código Civil, Código de Processo Civil, faz uma leitura sistemática mesmo. Justamente por ser um instituto novo, existe algum manual onde os advogados possam consultar esse procedimento antes de ajuizá-lo?
No TRT da 15ª região, que antes está localizado, né, aí o pessoal em Campos do Jordão, não existe nenhum tipo de manual, nem nada, e os advogados bastam ingressar com o procedimento, e eu tive até a oportunidade de conversar com o Dr. André Wenzel, que é o atual supervisor do Sejusc de Taubaté, cuja jurisdição acaba abarcando o posto avançado aí de Campos do Jordão, e ele me passou algumas coisas, né? E, inclusive, eu deixo aqui um e-mail que ele me passou, para caso os doutores tenham algumas dúvidas, né? Basta escrever para sejusc.taubaté@trt15.jus.br, que lá eles podem tirar as maiores dúvidas, né, com relação ao procedimento. Aqui no TRT2 não existe uma espécie de um manual, mas como a circunscrição ela é menor territorialmente falando, a gente tem algumas diretrizes elaboradas pelo NUPEMEC da Justiça do Trabalho da 2ª Região. E essas diretrizes, elas trazem o que pode e o que não pode fazer num acordo extrajudicial. Então, serve como um parâmetro tanto para os advogados que vão ajuizar um procedimento desse, quanto para os juízes que estão nos sejusques do TRT2 atuarem numa conformidade, né? Numa determinada, para se ter uma segurança jurídica, para se ter uma uniformidade de entendimento. Então, no TRT2 existe essa espécie de manual, vamos dizer assim, que está previsto no site do TRT2, na parte do portal de conciliação. Legal. Isso é bastante interessante porque a gente está marcado pela 15ª região, mas como muitos colegas acabam militando também na capital, é interessante que tenha essas informações também do TRT2 e tenho certeza que vai ser de grande valia para a gente. Nos Sejuscs, doutora, como que funcionam os despachos saneadores? Aqui na 15ª região, aliás, aí, né? Na 15ª região, existem eventuais despachos saneadores para regularização de atos processuais. Então, por exemplo, uma procuração, algum documento que esteja faltando, né? Já no TRT da 2ª região, além dos documentos que a gente verifica CTPS, o termo de rescisão do contrato de trabalho, procurações, contrato social e tudo mais, a gente verifica também, por meio do despacho saneador, se as diretrizes do NUPEMEC da Justiça do Trabalho da 2ª Região estão sendo cumpridas. E para evitar decisão surpresa, primeiro a gente admite a emenda dessa petição para que se ajuste aos termos dessas diretrizes. Elas não são de observância obrigatória, obviamente, porque, como o próprio nome diz, são diretrizes, mas serve de uma orientação. Então, a gente acaba concedendo um prazo para que os interessados emendem a petição inicial, que pela lei ela deve ser conjunta, ou seja, deve ser elaborada por ambos os advogados, né, distintos dos requerentes, e que tragam da maneira correta. Uma vez emendada a petição inicial, aí sim a gente passa para um próximo passo, que é a análise do mérito do próprio acordo. Perfeito. Aqui em Campos do Jordão, nós temos um posto avançado do trabalho. Nossa competência está adstrita à Vara do Trabalho de Pindamonhangaba e o Sejusc de Taubaté. É por isso que eu lhe indago quem detém a competência para julgar esses acordos extrajudiciais. Num primeiro momento, a distribuição da transação extrajudicial ela deve ser feita na vara para uma das varas do trabalho onde a prestação de serviço ocorreu. Então, aplica-se normalmente o artigo 651 da CLT. Uma vez recebido pela vara, distribuído para a vara, o juiz dessa vara de origem, vamos dizer assim, ele pode escolher optar, mandar ou não para o Sejusc da sua jurisdição, né? Então, assim, isso funciona igual, tanto na 15ª região, quanto na 2ª região, em razão da resolução 174 do CNJ, né? Então, a competência, na verdade, ela é comum. Se o juiz não quiser enviar para o Sejusc, ele mesmo pode julgar. Mas caso ele opte por mandar para o Sejusc, o juiz supervisor do Sejusc é que passa a ser competente para esse julgamento. Pelo que eu conversei com o doutor André, que é o atual supervisor do Sejusc de Taubaté, a maioria dos acordos extrajudiciais são enviados para o Sejusc, sim. Poucas são as varas que não enviam. Naturalmente, por ser uma legislação
nova, recente, quais seriam esses requisitos obrigatórios e essenciais que as partes devem observar ao se valer desse expediente? A primeira coisa é a petição inicial conjunta, que deve ser assinada pelos advogados dos requerentes e, uma vez digitalizada essa petição, a encarta no PJE. Uma outra possibilidade é só um advogado assinar fisicamente e o outro que junta assina eletronicamente. Ou é possível fazer sem assinatura de ninguém, só com a assinatura eletrônica de um dos advogados e o outro entra com uma petição logo em sequência, ratificando os termos daquele acordo. Daí seriam duas assinaturas eletrônicas, uma na petição e a outra na ratificação. Essa é uma dos requisitos, né? O outro que é muito importante seria, obviamente, o direcionamento para o local correto, né? Para a vara do trabalho onde houve a prestação de serviço, a qualificação das partes, aquele breve relato, né? Sobre o que levou a essa transação, o que está efetivamente sendo transacionado, quais são as verbas que compõem esse acordo, quais os valores, em que conta que vai ser paga, qual é o valor que está sendo transacionado, como vai ser a maneira de pagamento, o modo de pagamento, para quem vai ficar a obrigação de recolher eventuais contribuições previdenciárias e fiscais, qual é o valor da causa, qual é a multa em caso de mora ou inadimplemento. Então, tudo isso precisa ser observado para a petição chegar redondinha para quem for analisar. Perfeito. A senhora concluiu o seu raciocínio justamente na mora. A gente sabe que é hábito, que é praxe, estabelecermos multas de 50% e, em alguns casos, até de 100% para o descumprimento. Há possibilidade de fixarmos valores menores nesses casos, doutora? Olha, eu advogando para os empregadores. Tanto o TRT da segunda região quanto o TRT da 15ª região atuam no mesmo sentido. Então, a multa de praxe, 50%, podendo haver redução ou majoração. Então, isso é o de menos, né? O importante é que haja uma cláusula penal para que a reclamada efetivamente se sinta na obrigação de cumprir aquele acordo. Mas o quantos por cento que vai ser transacionado fica a critério dos requerentes, dos interessados. E é até interessante também dizer, doutor, desculpa até interromper, mas tem uma tecnia na CLT, no artigo 855B, que fala partes, né? Na verdade, num procedimento de jurisdição voluntária, não existem partes, porque não tem lide. Então, nós tratamos como interessados ou requerentes, co-interessados e co-requerentes, né? Então, essa seria a terminologia correta. Bem observado, doutora, bem observado. Considerando que hoje impera a técnica digital, eletrônica nos processos, eu lhe indago se a assinatura do empregado fisicamente seria um requisito essencial nesses casos, doutora? Doutor André, nem fisicamente, nem de maneira nenhuma, não precisa, né? A lei, ela não exige que o trabalhador ou a empresa, né, por meio do seu preposto, do sócio, assine a petição inicial conjunta. Basta que haja nos autos uma procuração com os poderes, né, para que essa transação aconteça. Então, havendo a procuração, os advogados é que vão assinar. Né? Ambos os advogados assinam daquela maneira que eu já expliquei, que são 3 hipóteses que dá para se considerar como petição conjunta. Mas a assinatura dos requerentes não é necessária. Perfeito. Outro tema interessante e de cunho muito prático para a gente. Verbas. Quais os critérios que a gente deve ter para discriminar essas que vão compor um acordo dessa natureza? A primeira coisa que precisa se verificar é a coerência dessas verbas, né? Não adianta, por exemplo, no breve relato, o advogado, por exemplo, escrever que houve realização de horas extras, mas que está transacionando, por exemplo, um dano moral, né? Então, a coerência é a primeira coisa. Através do breve relato, você já vai introduzindo o juiz naquela história para ele saber o que efetivamente vai ser acordado entre as partes. Uma outra coisa que precisa ser observada é justamente a natureza jurídica das verbas, porque às vezes a gente pega petições onde está lá, olha, eu estou pagando horas extras, e quando você vai ver, está discriminado como verba de natureza indenizatória, e não é salarial. Então, a natureza das verbas, elas têm que ser
trazidas da maneira adequada, né? É lógico que a gente concede prazo caso eventualmente esteja realizado da maneira incorreta, mas é interessante que já venha tudo redondinho, tudo certinho. Uma outra situação, além da natureza das verbas, seria a base de cálculo das verbas rescisórias. Porque às vezes você vai pagar um aviso prévio, qual que é a base de cálculo? É o salário do trabalhador. Então, às vezes, não coloca assim, eu estou pagando R$ 100, né? R$ 100 não era o salário dele. Então, a base de cálculo da verba rescisória é muito importante observar o quanto efetivamente está pagando de férias, o quanto efetivamente está pagando de 13º, né? Se é proporcional, calcular a proporcionalidade direitinho, para que não haja uma renúncia de direitos trabalhistas. O que a gente observa também é que, às vezes, essa base de cálculo, dependendo da verba, a gente não consegue exatamente saber, né? Então, tem uma res dúbia, a gente aceita alguns valores até que não obedeçam a uma determinada base de cálculo. Por exemplo, as próprias horas extras. A gente não sabe quantas horas extras ficaram pendentes, a gente não sabe se houve o pagamento só das diferenças. Então, assim, às vezes ficou realmente faltando R$ 150, né? E as partes estão transacionando. Eu não sei se tinha convenção coletiva, qual era a porcentagem dessa hora extra, né, a mais. Então, nessas situações que são mais diluídas, a gente efetivamente acaba deixando passar algumas coisas. Mas quando é muito nítido, né, assim, as verbas rescisórias, né, o direito básico da rescisão. Então, a gente calcula direitinho, observando a base de cálculo. Uma outra coisa também são o respeito aos direitos de terceiros, porque você discriminando a verba da maneira correta, vai ter a previdência social, vai ter eventual recolhimento de imposto de renda e observar também as matérias de ordem pública, né? Então, o acordo ele não pode passar por cima dessas matérias de ordem pública também. Um tema que a gente gosta de explorar na prática também são as declarações firmadas pelos requerentes, pelas partes. É possível homologação delas, Excelência? É bem complicado, doutor, porque nós pegamos, às vezes, as petições e elas vêm assim: o trabalhador declara que nunca fez hora extra. O trabalhador declara que saiu do emprego sem nenhuma espécie de doença do trabalho, ou sem ter sofrido qualquer acidente ou dano moral, que nunca atuou em horário noturno, né? São meras declarações. Então, meras declarações, de acordo com o artigo 840 do Código Civil, eles não constituem mútuas concessões, não constituem mútua concessão. Então, não é transação. Uma vez não sendo transação, a gente deixa de homologar essas cláusulas, né? Porque efetivamente a gente homologa o quê? O que está sendo transacionado. Então, hora extra custa tanto, aviso prévio custa tanto. Ah, não fez hora extra, não custa nada? Então, obviamente, o trabalhador não vai entrar pedindo, né? Presume-se isso. Então, você não precisa declarar, até porque não vai ser homologado. Além disso, né, aqui, aliás, aí no Sejusc de Taubaté, o doutor André, ele mesmo fala, a gente nem entra muito nesse mérito, porque causa de pedir não faz coisa julgada. Então, mesmo que venha eventualmente homologar o acordo, essas declarações elas não fazem coisa julgada. Aqui no TRT2 a gente acaba pecando um pouco pelo excesso e coloca na parte dispositiva que deixa de homologar essas meras declarações. Uma situação comum numa lide tradicional, vamos colocar assim, é naturalmente a expedição de alvarás de fundo de garantia e de seguro-desemprego. Como fica isso nessa transação, doutora? No Sejusc de Taubaté, não tem maiores problemas para a expedição de alvarás, seja para saque do FGTS, seja para habilitação do seguro-desemprego, salvo se o trabalhador tiver optado pelo saque aniversário, ou se for incontroverso no acordo que houve um pedido de demissão ou uma manutenção de uma justa causa. Aí, no Sejusc de Taubaté, efetivamente, daí eles não expedem qualquer tipo de alvará. No TRT2, né, uma das nossas diretrizes é a diretriz 14, que fala assim, que por não se tratar de uma jurisdição contenciosa e sim voluntária, a regra é a não expedição nunca desses alvarás, porque prevalece a obrigação de fazer. Como não tem lide, não tem briga, não tem nada, né, prevalece a obrigação da empresa de entregar as guias. Obviamente que em casos excepcionais, por exemplo, demitir por força maior em razão da pandemia, a Caixa Econômica Federal não quer liberar. Aí é óbvio que a gente não vai
causar um prejuízo maior para o trabalhador. E aqui no TRT2 a gente, obviamente, vai liberar, sim, mediante a expedição de alvará. Mas a regra é, se tratando de jurisdição voluntária, onde não há lide, prevalece a obrigação de fazer da empresa de entrega das guias. Naturalmente, a gente sempre se vale de todas as formalidades e condições da ação. Como a doutora diz, a gente sempre parte do princípio de fazer o correto. Mas, em eventualmente isso não acontecendo, há possibilidade de um pedido desse ser indeferido de plano, doutora? No Sejusc de Taubaté é um pouco mais difícil, né? O doutor André, ele é bem categórico no sentido de tentar fazer o possível para se salvar os acordos extrajudiciais. No TRT da segunda região, existe uma das diretrizes que permite, sim, o indeferimento prima facie, né? Temos a diretriz 2 e a diretriz 18. A diretriz 2, ela dá como suporte para esse indeferimento os acordos manifestamente ilegais e manifestamente inadmissíveis. Ou seja, quando você pega um contrato de estágio, né? E lá no acordo fala que é um contrato de estágio. E quando você vai ler, você percebe que não tem termo de estágio, que a pessoa não está matriculada em faculdade nenhuma, não tem nenhuma comprovação, você já verifica que pela lei do estágio não é. Você não sabe dizer qual é o tipo de relação jurídica que envolve aqueles requerentes, mas você sabe dizer que de acordo com a lei do estágio não está. A mesma coisa, trabalho voluntário, né? Teve uma vez que eu peguei também um que dizia que era um trabalho voluntário. Um dos primeiros tópicos que aparecia era o recebimento de salário, né? Então, o salário, ele é totalmente contrário ao trabalho voluntário, né? O trabalho voluntário, como a própria lei diz, ele admite eventuais reembolsos, desde que haja um contrato nesse sentido permitindo esse reembolso também. Então, você vê que são acordos manifestamente ilegais. Então, de plano, você já percebe que tem algo errado e você já indefere. Já a diretriz 18 do nosso tribunal, aqui da segunda região, fala em que quando não houver efetiva transação, né, você não pode considerar como uma possibilidade de homologação. Ou seja, a pessoa recebeu tudo, toda a verba rescisória, tudo pago, tudo bonitinho. Aí depois que ela recebeu, eles entram com o procedimento de jurisdição voluntária para conseguir uma homologação. Mas transação não tem mais, já foi tudo pago, não tem o que homologar, não existe uma transação. Porque quando foi retirado da CLT aquela obrigatoriedade da homologação pelo sindicato e pelo extinto Ministério do Trabalho e Emprego, esta atribuição ela não foi passada para a Justiça do Trabalho, né? Assim, eu paguei, então agora eu vou lá pegar uma chancela do Judiciário Trabalhista de que eu não devo mais nada. Não, guarda o recibo. O recibo já é um comprovante de pagamento. Não precisa o judiciário falar que está pago, né? Então, nessas três hipóteses, nós indeferimos de plano, sim, no TRT da segunda região. Ótimo. É bom ficarmos atentos, né, doutora? Sim. Nesse período de pandemia, tem sido muito difícil para todos nós. E um pleito comum nosso, em situações normais, nós que advogamos para empregadores, a gente pode pleitear o pagamento das custas ao final do pagamento do crédito trabalhista, doutora? No caso do Sejusc de Taubaté, os colegas que atuam na 15ª região, a regra é a mesma da CLT, artigo 789, recolhimento de custas ao final. Então, para o pessoal que atua na 15ª região, não há maiores problemas com relação a isso. Na segunda região é um pouquinho diferente. Existe a diretriz número 3, que interpreta de uma maneira diferente, né? Assim, ele fala que o artigo 789 da CLT, como não existe vencidos, né? Não existe lide, nada disso, não é uma jurisdição contenciosa, não cabe o recolhimento das custas ao final. Então, a gente utiliza o artigo 88 do Código de Processo Civil, que trata dos procedimentos de jurisdição voluntária. E este artigo ele é claro ao dizer que nesses tipos de procedimento, onde não há lide, o recolhimento das custas deve ser realizado de maneira antecipada e rateada entre os interessados. Então, o que a gente faz? A gente simplesmente faz por meio do despacho saneador
o requerimento, né? O requerimento não, a solicitação, a determinação de recolhimento das custas antecipadas, e uma vez recolhidas as custas, aí a gente passa pro mérito do acordo, vai analisar efetivamente o acordo. Mas é uma exigência que se faz e se padronizou nos Sejusques da segunda região. Porque aqui é muito comum a pessoa, por exemplo, trabalha no Grande ABC, mora em São Paulo, ou o inverso, é tudo muito perto. Então, todos os juízes coordenadores dos Sejusques aqui da segunda região acabam aplicando as diretrizes, para que não aconteça de, em Santo André recolhe antes, em Osasco recolhe depois, né? Então, acabou sim padronizando para dar uma segurança jurídica para o procedimento para quem atua na segunda região. Perfeito. E como que fica a concessão da justiça gratuita sob o aspecto das custas, doutora? No Sejusque de Taubaté, do mesmo jeito, né, que sempre ocorreu. Então, no momento da sentença é concedida ou não a gratuidade, e aí sim, isento ou não de custas. E no TRT da segunda região, basicamente a mesma coisa também, só que a análise ela é anterior, porque o recolhimento das custas é anterior. Então, a concessão da gratuidade, ela já vem no próprio despacho saneador. Então, se for conferida a gratuidade para o trabalhador só, e forem 2 requerentes, né, sendo a base de cálculo 2% sobre o valor atribuído à causa, 1% pelo trabalhador isento, a empresa recolheria só o 1% faltante. Se forem 4 requerentes, por exemplo, um trabalhador, 3 empresas, a gente concede a gratuidade, vamos supor, só para o trabalhador. 1/4 das custas estariam isentas e os outros 3/4 dividido 1/4 para cada reclamada não, né? Para cada requerente empresa recolher antecipadamente. Então, tem esse rateio, né? E essa antecipação, de acordo com o artigo 88 do CPC. Audiências, elas são obrigatórias para a validação dessa homologação desse acordo? E isso, como que fica em tempos de pandemia? O próprio artigo 855-D da CLT prevê que é uma faculdade do juiz, que ele achando viável a realização da audiência, aí sim ela vai ser realizada. Isso acontece tanto aqui no TRT 2 quanto no TRT 15. Então, basicamente, né, apesar dessa faculdade, pela peculiaridade do procedimento, normalmente a gente quer ver o trabalhador, a gente quer ver a empresa e verificar se realmente estão cientes daquilo que eles estão fazendo, se é aquilo mesmo, se está tudo certinho, para evitar eventuais fraudes, né? Agora, em tempos de pandemia, aí no TRT 15, no Sejusque de Taubaté, o doutor André vem fazendo as audiências por videoconferência e exigindo o comparecimento das partes para que haja a ratificação. Então, continuam acontecendo as audiências, sim. Aqui no TRT 2, como nós estamos dispensando o comparecimento das partes, porque nem todo mundo tem conexão com a internet e tudo mais, né? A gente não está fazendo audiências para homologação de transação extrajudicial, porque não adianta eu fazer a audiência e comparecer só os advogados que, na verdade, já assinaram a petição conjunta. Se eles já assinaram a petição conjunta, né? Então eu não preciso fazer audiência para ver só os advogados, já que o comparecimento das partes, tanto nas reclamações trabalhistas quanto nas homologações de transação extrajudicial, estão sendo dispensadas. Então, a gente não viu necessidade de fazer as audiências e, em razão disso, nós estamos indo pelo despacho saneador. Uma vez cumprido e estando tudo bonitinho, tudo redondinho, a gente já vai e homologa, independentemente da realização de audiência, com fulcro no artigo 855-D da CLT. Doutora, optando o juiz pela designação de audiência, o que acontece no caso de ausência de um desses requerentes? Havendo a audiência, caso alguém não vá, normalmente a resposta está com o outro requerente, que fala, olha, ele não veio porque está no trânsito, alguma coisa aconteceu, né? E a gente redesigna. O que às vezes acontece também é de chegar lá na hora, um deles não vai e ninguém sabe o que aconteceu. Aí não se tem alternativa a não ser extinguir, sem resolução de mérito, devolver o processo para a vara de origem para que o arquivamento aconteça lá, né? Muitas vezes acontece também de quando chega no momento da audiência, aí o trabalhador comparece com o advogado dele e a empresa não vai com o advogado.
Aí o que o trabalhador faz? Às vezes ele desiste, ele fala, olha, eu não quero mais fazer esse acordo, porque eu tinha combinado com a empresa que seria que eu faria desde que ela comparecesse. Se ela não compareceu, eu não quero mais, eu quero desistir. E daí vem a pergunta, é preciso dar anuência do outro requerente para homologar essa desistência? No procedimento de jurisdição voluntária, a resposta é não, porque você parte do pressuposto que as partes, né, que os requerentes, ambos estão unidos em prol daquele acordo. A partir do momento que um fala não quero mais, acabou a razão de ser do acordo extrajudicial. Então, obviamente, não precisa da anuência do outro requerente para que a homologação da desistência seja realizada. Uma vez realizada, extinção sem resolução de mérito, retorno dos autos para a vara de origem onde foi distribuído e arquivamento na vara de origem. Há a possibilidade, doutora, de nos requerimentos manejarmos pedidos de quitação total, geral da relação de trabalho? Por que isso é tão difícil de acontecer? Por que normalmente não acontece, doutora? É um assunto bastante espinhoso, né? Na 15ª região, mais precisamente no Sejusc de Taubaté, é visto caso a caso, né? Então, assim, se é possível a quitação geral, se não é possível, o que efetivamente as partes transacionaram. Então, o doutor André ele tem se atentado para cada caso concreto. No TRT da 2ª região, existe uma diretriz número 11, e essa diretriz, ela é clara no sentido de que não há possibilidade de se dar uma quitação geral para aquilo que foi transacionado. E isso acontece em razão de 3 artigos que a gente utiliza como parâmetro. O primeiro deles é o artigo 515 do CPC, parágrafo 2º, que trata da homologação do acordo realizado judicialmente. Então, quando a autocomposição ela é judicial, admite-se que a quitação ela abarque até pessoas estranhas ao processo e relações jurídicas que sequer foram deduzidas em juízo. Então, é possível a homologação total, desde que seja uma autocomposição judicial, nos termos do artigo 515, parágrafo 2º do CPC. Essa transação judicial, ela vem prevista no inciso 2 desse mesmo artigo. Já a autocomposição extrajudicial, ela faz parte do inciso 3, que não é abarcado pelo parágrafo 2º do artigo 515 do CPC. Então, esse é o primeiro motivo pelo qual nós não damos a quitação geral. O outro motivo está no artigo 843 do Código Civil, que tem o capítulo lá das transações, que fala que a transação ela deve ser interpretada restritivamente. Como é uma transação extrajudicial, então você restringe, você quita aquilo que está sendo efetivamente transacionado, porque a transação ela não pode extrapolar aquilo que não está, no caso, no processo. O outro artigo, que também a gente usa como parâmetro, é o próprio artigo 855-E da CLT, que fala que quando você ajuiza um acordo extrajudicial, você vai suspender a prescrição apenas das verbas que estão sendo transacionadas naquele acordo. Então, acaba que esse conjunto de normas mostra que a razão de ser da não quitação genérica, porque se o entendimento talvez do legislador fosse outro, ele simplesmente não colocaria que a suspensão abarcaria só aquilo que está escrito. Poderia abarcar tudo, como acontece na autocomposição judicial. E não é isso que o artigo vem dizer. Então, baseado em tudo isso, a gente quita restritamente ao objeto do processo. Doutora, se há a obrigatoriedade de representação por advogados distintos, não seria conflitante ou excessiva a aplicação do disposto no artigo 477, parágrafo 2º da CLT? O grande problema não está no fato dos advogados estarem representando cada qual o seu cliente. A gente sabe que os advogados estão lá, cientes do acordo, de que é bom para ambos os interessados. O grande problema não é esse, né?
O artigo 477, parágrafo 2º da CLT, ele fala da restrição ao objeto do recibo daquele contrato quando acontece uma rescisão. Quando eu vou rescindir o contrato de trabalho, eu vou considerar como pago aquilo que está no recibo de rescisão. É basicamente isso que o artigo fala, né? Mas, ao mesmo tempo, quando nós pegamos a reforma trabalhista, né? Quando o legislador ele quis a quitação geral, ele disse, né? Então, vamos lá. O artigo 477B da CLT, que foi introduzido pelo mesmo legislador da reforma trabalhista, que trouxe a homologação de transação extrajudicial também para dentro da CLT, esse artigo 477B fala do PDV, que é o Plano de Demissão Voluntária. Então, esse artigo ele é muito expresso ao dizer que quando o trabalhador ele adere ao PDV, a quitação ela é plena e irrevogável, né? Então, assim, se a intenção do legislador fosse trazer para a homologação de transação extrajudicial esta mesma intenção de quitação plena e irrevogável, ele teria dito, assim como ele disse no artigo 477B, não dizendo nada, e o pior, trazendo o artigo 855-E, que fala da suspensão da prescrição restrita transacionado. Então, a gente acaba interpretando, fazendo uma interpretação sistemática e não admitindo a quitação geral, até porque o legislador reformador assim não quis. Se quisesse, teria dito, como disse no artigo que trata do PDV. Doutora, mais uma questão assim de ordem muito prática para a gente no dia a dia. Essa homologação, ela pode ser realizada de forma parcial? A gente tem ciência, obviamente, né, das decisões que foram proferidas pelo ministro Ives Gandra na 4ª turma do TST, no sentido de que, na verdade, a decisão ela precisaria ser binária, ou homologa tudo ou não homologa nada. Levando em consideração este argumento, ele acabou reformando 3 ou 4 decisões aqui do TRT da 2ª Região, que acolheu parcialmente o acordo, né? Então, mas assim, o TRT aqui da 2ª Região, ele utiliza como parâmetro o artigo 184 do Código Civil, que fala que a invalidade parcial de um negócio jurídico, ele não prejudica a parte válida, desde que seja separável. Então, às vezes, nós pegamos os acordos, né? Todos redondinhos, todos certinhos, bonitinhos, só que querendo a quitação geral. A quitação geral, por lei, né, nós acabamos não dando. Nós damos a quitação restrita ao objeto do processo. Então, a gente acolhe parcialmente, ou seja, acolhe o acordo inteiro, mas ressalva a extensão da quitação. Então, está tudo homologado, com exceção da extensão, que não vai ser genérica, vai ser restrita. E foi nesse sentido que a 4ª turma do TST bateu de frente com a decisão do nosso TRT, de que assim não poderia haver uma homologação parcial. Ou você homologa tudo, ou você não homologa nada. A nossa grande preocupação é que se isso prevalecer, muito provavelmente aqui no TRT da 2ª Região, para aqueles casos em que se insista na homologação geral, venha-se ao indeferimento total da homologação. Até porque a súmula 418 do TST, ela é clara no sentido de que não há direito líquido e certo ao juiz para homologar um acordo. A homologação de um acordo é uma faculdade do juiz. Então, não cabe nem a impetração de mandado de segurança, porque direito líquido e certo não há. Então, assim, aqui no Sejusc ABC, pelo menos, a experiência que a gente tem é muito positiva, né? Mais de 90% dos acordos que a gente acaba homologando são integralmente homologados, porque os próprios advogados e os interessados acabam emendando a petição e dizendo que concordam com a quitação restrita. Depois de se ter, obviamente, as explicações acerca do Instituto e do porquê homologamos restritivamente, eles acabam emendando de livre e espontânea vontade e o acordo ele é totalmente homologado. Então, são poucos os casos em que se efetivamente insiste pela quitação genérica, né? Na maioria dos casos, já tem se admitido, né,
os próprios requerentes voltam atrás e se contentam com a quitação restrita. Até porque não se tem notícias, depois disso, de que o trabalhador venha procurar a Justiça do Trabalho para pedir coisas que não foram abarcadas pelo primeiro acordo. Porque como não tem lide, né, todo mundo sai... o término dessa relação, ela acontece de uma maneira mais leve. Então, aquilo que está sendo transacionado é aquilo que o trabalhador efetivamente acha que é devido. Então, ele não procura posteriormente a Justiça do Trabalho, não temos notícias disso, pelo menos, de que ele venha buscar outros direitos que não tenham sido transacionados na petição inicial conjunta. Diante desse cenário que a senhora nos pontuou agora, caberia recurso em caso de uma homologação parcial ou mesmo de uma não homologação, doutora? Cabe os recursos de praxe, que são cabíveis mesmo na Justiça do Trabalho, a começar pelos embargos de declaração, caso algo tenha ficado obscuro, caso haja alguma contradição na hora de se proferir a sentença. Cabem, e nesse caso, ao próprio juiz que proferiu a sentença, obviamente, que faz a decisão em sede de embargo de declaração. Tem a possibilidade também do recurso ordinário, mas daí a admissão ou não vai ser verificada na vara de origem, porque a competência do Sejus que ela termina com a decisão. Uma vez decidido aquele procedimento de jurisdição voluntária, o processo é devolvido e todos os outros trâmites acontecem na vara de origem. O preparo, no caso do TRT da segunda região, já não existe, porque as custas já foram antecipadas e não existe depósito recursal, porque não há condenação. Então, já está preparado, né? O recurso basta interpor. E não precisa ser um recurso conjunto, porque a lei assim não exige. Se, por exemplo, for atribuído um acolhimento parcial deste acordo, que acaba favorecendo pela quitação restrita o trabalhador, a empresa sozinha ela pode interpor o recurso sem precisar que esse recurso seja assinado pelo trabalhador, por exemplo. Já no TRT 15, né, onde as custas são pagas posteriormente, aí o preparo fica por conta das custas, né? Que na verdade no TRT 2 já foram antecipadas, no TRT 15 vai ser pago no momento de recorrer. Mais um pontinho interessante aqui que eu quero lhe perguntar. A gente pode afastar o vínculo de emprego num acordo extrajudicial desses, doutora? É um outro assunto bastante espinhoso. No Sejusc de Taubaté, o doutor André costuma verificar cada caso concreto, se há ou não a possibilidade, verifica documentos e tudo mais, né? Para ver se tem alguma situação que pareça ser uma fraude, né? Então, a análise é feita dessa maneira. Pelo TRT da segunda região, nós seguimos a diretriz número 12. E essa diretriz número 12, ela leva em consideração aqueles aspectos básicos que nós aprendemos, né, nos manuais de direito do trabalho, ou seja, o contrato de emprego ele é um contrato realidade. Então, assim, uma vez configurado, caracterizados elementos fáticos jurídicos dessa relação, previstas no artigo 2º e 3º da CLT, já está configurado o vínculo, queiram as partes ou não, né? Então, como não existe essa possibilidade de combinação de que tipo de relação jurídica vai haver no momento de uma contratação, de você chegar para o empregado e falar, olha, eu te contrato, mas é como autônomo. Você aceita trabalhar para mim sem anotar a CTPS? Aí o empregado fala, eu aceito. Aí depois vem na Justiça do Trabalho e o empregador, a empresa fala, não, mas ele aceitou, né? Pode esse tipo de transação no momento da contratação? Não, não é admissível, porque se trata de uma matéria de ordem pública sobre a qual você não pode transacionar. Então, se não pode transacionar, num acordo de homologação, aliás, numa homologação de acordo extrajudicial, é o mesmo princípio. Você não pode, por combinar com a outra parte, de afastar o vínculo de emprego, né? Porque é uma matéria de ordem pública infensa a autocomposição extrajudicial. Na fase onde há uma lide, por exemplo, a situação ela muda um pouco. Por quê? Porque existem duas teses e você não sabe qual é a correta, quem está certo. Tem um dizendo que tem vínculo e outro jurando que não tem. Então, na hora de você fazer uma composição judicial, é diferente,
Porque vocês falam, olha, tudo bem, eu faço o acordo sem o vínculo. Aí o juiz pode homologar nesse caso? Pode. Primeiro porque tem uma res dúbia, né? Porque se não houver o acordo, vai acontecer uma instrução e o vínculo realmente pode ser afastado por uma sentença. Então, e o próprio artigo 515 admite esse tipo de composição desde que seja judicialmente e não extrajudicialmente. Então, no TRT2, nós costumamos indeferir esse tipo de negociação, de combinação entre as partes, entre os requerentes, aliás. Doutora, uma situação infelizmente comum, mas tenho certeza que não acontece de forma voluntária, eu espero, é o descumprimento de acordos. E quando isso ocorre, mesmo após ele homologado, como a parte procede? Bom, como se trata de uma... Quando você profere a sentença, surge um título executivo judicial, de acordo com o artigo 515 do CPC, então acontece a execução desta sentença na vara de origem. Então, nos próprios autos, basta o trabalhador comunicar o descumprimento daquele acordo, que lá na vara de origem inicia o procedimento de execução. E isso que é o interessante, porque o acordo extrajudicial, ele pula fases, né? Então, você não tem que passar por toda a fase de conhecimento para verificar se você tem direito ou não. Você simplesmente senta com o cliente, né? Os clientes sentam com os advogados, entabulam um acordo, obviamente, observada a legislação, os direitos de terceiros, matérias de ordem pública, tudo, e chegam numa composição pulando toda essa fase de conhecimento. Uma vez descumprido, já entra diretamente na fase de execução daquela sentença. Doutora, na prática, nesse dia a dia hoje nosso, considerando sobretudo a pandemia, quais as demandas que, sobretudo, têm chegado aos Sejusques? Muitas. Imagina. Muitas demandas. Desde as reclamações trabalhistas, em que já tinham realizado determinado acordo, e aí a empresa vem e para de cumprir, pedindo o sobrestamento do pagamento das parcelas, para que seja julgado o parcelamento para reinício daqui 90 dias, né? Alguns dizendo que vai ter que reajustar valores e vira uma grande confusão, porque lá na vara de origem, de fato, o juiz fica numa situação sem muito saber o que fazer, porque é uma coisa julgada, ao mesmo tempo tem essa questão toda da pandemia, que é um fato público notório. Ao mesmo tempo, você não pode mexer naquilo que já transitou em julgado. Aí vem a tese se cabe ou não uma ação revisional, né? E vira uma confusão. Então, eles acabam remetendo os autos para o Sejusc e tem chegado bastante nesse sentido para tentativa de novação de acordo, que daí é uma possibilidade de você efetivamente repactuar aquilo que, por circunstâncias alheias à sua vontade, não foi possível cumprir. E o ambiente do Sejusc é muito propício a isso, né? Porque daí a reclamada, né, ela abre a situação de fato que está vivenciando, traz documentos, mostra, né? Mesmo de forma virtual, é possível manter esse contato com o próprio trabalhador, que muitas vezes sabe que a empresa está fechada, ou que ela dependia de determinado fornecedor, que também não está fornecendo mais, que está tudo parado. Então, tem essa conversa, né, bem aberta, para que se consiga chegar numa repactuação, seja de valores, seja de modo de pagamento, né? Tudo isso eles conversam e a gente tem homologado bastante inovação, né? E com relação às homologações de transação extrajudicial, infelizmente, o que a gente mais tem visto são rescisões do contrato de trabalho em razão da pandemia. As empresas não estão conseguindo manter o contrato dos seus empregados e tem chegado bastante homologação de transação extrajudicial, efetivamente pedindo o parcelamento das verbas rescisórias, transacionando basicamente nesse sentido, de que não consegue pagar à vista, de que não há possibilidade, e aí numa conversa acaba chegando nessa transação, chega pra gente, a gente faz o procedimento de praxe.
Como eu pontuei no início, o assunto quando é gostoso, quando é prático, o tempo voa. E para que a gente faça um encerramento com calma, eu vou lhe dirigir uma última pergunta, doutora. E quero que você nos relate qual tem sido a sua experiência nesse ambiente da homologação da transação extrajudicial. Num primeiro momento, até por ter vindo com a reforma trabalhista, e nós somos bastante resistentes quando se tem que mexer em alguns direitos sociais, né? Mexer em direitos já conquistados pelo trabalhador há muito tempo, a gente fica bastante reticente quando vem essas alterações, né, na legislação. Principalmente quando não há consulta de pessoas realmente engajadas, que entendam de direito do trabalho efetivamente, para conseguir construir de forma conjunta uma alteração que realmente consiga atender uma modernização, mas ao mesmo tempo sem retirar os direitos que há tanto tempo foram conquistados. Então, fui bastante reticente quando veio a homologação de transação extrajudicial, que eu via basicamente como talvez uma porta aberta para inúmeras fraudes, para não recolhimentos previdenciários, não recolhimentos fiscais, uma série de questões que, assim, deixam a gente preocupada, né? Mas no decorrer desses 3 anos, basicamente, né? Vai fazer 3 anos dessa reforma, a gente tem observado que não, né? Que, assim, obviamente que nós, como juízes supervisores desse tipo de procedimento, nós temos que ficar atentos, né, a eventuais tentativas de fraude, o que pode acontecer, mas a gente sempre parte do pressuposto de que todos estão de boa fé, e é assim que tem que ser, né? Então, atualmente a gente tem aqui, pelo menos no Sejusc ABC, uma distribuição de aproximadamente 80, 90 procedimentos de jurisdição voluntária por mês. Então, mesmo com todos essas diretrizes, né, que o TRT2 acaba colocando como orientações para esse tipo de procedimento, para que viabilize uma homologação de transação extrajudicial, mesmo com todas essas diretrizes, a gente tem conseguido manter a quantidade grande até, né, de distribuição desse tipo de procedimento e conseguindo fazer com que os próprios interessados entendam pela importância da quitação restrita, baseado, como eu disse, em alguns fundamentos legais, interpretações sistemáticas, né? E isso tem ajudado bastante. Tem se mantido os recolhimentos fiscais, tem se mantido os recolhimentos previdenciários, porque uma vez exigindo que os interessados eles tragam qual é o tipo de verbas que eles estão transacionando, qual é a natureza jurídica delas, para que efetivamente se dê quitação, você acaba fazendo com que os interessados digam de verdade quais as verbas que fazem parte do acordo, se é hora extra, se é eventualmente um adicional de insalubridade, e tudo isso tem natureza salarial e assim vai ser discriminado. Diferente de se possibilitar talvez uma quitação genérica e todas as vezes aparecer a discriminação como indenização por dano moral, onde não vai haver recolhimentos, né? Vai haver uma determinada espécie de fraude. Então, eu estou bastante feliz com o resultado que a gente tem obtido e com a manutenção dessa quantidade de distribuições que mostra que o Instituto veio para ficar. É uma bandeira da direito do trabalho, o acordo, e muito melhor ainda quando ele já vem pré-entabulado. Não precisa nem de mediador, não precisa de conciliador, os próprios interessados sentam, conversam e chegam num denominador comum. Doutora Tatiane Pastorelli Dutra, eu quero, em nome da 84ª subseção de Campos do Jordão, lhe agradecer imensamente, doutora, por sua disponibilidade, por sua atenção e, sobretudo, por seu carinho em se preparar para batermos esse papo. Eu sempre digo que uma exposição como essa não é só uma hora batendo papo aqui, não. Só nós sabemos o que já vimos conversando, debatendo e nos preparando. E quando eu lhe digo agradecimento sincero, porque eu sei que há algumas situações que são diferentes entre 12ª e 15ª região, e assim, a sua busca, a sua atenção, a sua preocupação são dignas de nota e de registro, doutora. Eu já fiz uma ligeira menção
ao seu currículo no início da live, mas eu preciso também consignar que a doutora é auxiliar fixa na terceira vara de Mauá, com a doutora Meire, correto? Em Ribeirão Pires, atuou por 6 anos aproximadamente como diretora assistente da doutora Olívia Pedro Rodrigues, correto? Também trabalhou por 1 ano em Diadema, a sua primeira lotação após sua aprovação. Em Santo André atuou na terceira vara como servidora por 1 ano e São Caetano por 1 mês. Falta passar por São Bernardo do Campo, correto, doutora? Correto. A doutora Tatiane, meus amigos, minhas amigas, nossos ouvintes, ela costuma buscar perfeição em tudo que faz, assim como seu pai. A doutora Tatiane é muito prestativa, assim como sua mãe. E eu preciso revelar uma curiosidade, doutora. Eu preciso ser breve. A doutora canta muito bem. A doutora, numa viagem que ela fez num navio, a gente sabe que ela subiu ao palco, roubou a cena, cantando junto com a banda, e todos dançaram. Certo, doutora? Certo. E é uma adepta das viagens. Quem não é, né, doutora? Quem não gosta de viajar? Mas encarar 5.000 quilômetros de moto até o Uruguai, tem que gostar muito. Eu fiz questão de fazer esses apontamentos, doutora, de sua vida acadêmica, de sua vida profissional, aqui como advogada, detrás do balcão como servidora, e um pouquinho da sua vida pessoal, para demonstrar que nós, agentes do judiciário, temos de estar irmanados para atender o cidadão. E como é bom, como é agradável sermos brindados com juízes e juízas como a doutora. Essas informações, algumas eu garimpei de um lado, mas eu tenho um espião infiltrado aí, eu quero já mandar um abraço para o doutor Everson Rossi, que me ajudou bastante, está presente conosco. E, doutora, fique à vontade para concluir, temos acho que 2 minutinhos. Muito obrigado, doutora. Eu que agradeço, né? Queria mandar um beijo, um abraço para todo mundo. Tudo isso que o doutor André relatou a meu respeito é verdade. Não canto muito bem, mas gosto de cantar. Teve essa viagem mesmo do navio, me empolguei, subi mesmo no palco para cantar. A viagem de moto, 5.200 quilômetros, ida e volta para o Uruguai, na garupa, acompanhando o meu namorado, Everson Rossi. E é isso, né? A vida é feita de trabalho, mas é feita também de diversões, é feita de momentos com os amigos, de momentos de descontração. E a vida é um conjunto de tudo isso, né? Coisas que envolvam responsabilidade, coisas que envolvam amizades. E isso é um conjunto, né, da obra, né? E a gente está aqui como atores enquanto a cortina está aberta. E por falar nisso, cuidem-se todos para que a cortina não se feche com brevidade, né? Então protejam-se, cuidem de vocês, automaticamente vocês vão estar cuidando dos seus familiares também. A gente agradece mais uma vez o convite da OAB de Campos do Jordão, cidade linda também, que eu tive a oportunidade de conhecer e visitar uma vez, mas pretendo ir outras, né? Fica o convite pro namorado me levar e depois o doutor me passa umas dicas de uns lugares bacanas. Eu já fiz o convite para ele, doutora. E eu fico muito agradecida pela homenagem, pela gentileza na condução da entrevista, por todo o carinho dos advogados que eu tenho recebido. E é sempre bom poder auxiliar, poder ajudar. E permaneço à disposição para qualquer outra coisa que os doutores precisarem de mim, sigo à disposição. Obrigada. Legal, doutora. Legal. Muito obrigado. E eu concluo uma vez mais agradecendo novamente a doutora, agradecendo aos nossos ouvintes, aos nossos familiares, aos serventuários que nos prestigiaram, aos advogados, às advogadas. E o assunto é assunto público, de comum, de interesse comum. Então, tenho certeza que muita gente do meio social participou conosco e estamos a 21 segundos. Doutora, muito obrigado. Muito obrigado. Fique bem e cuidem-se também, tá?
Cuidem-se. Um grande abraço. Obrigada. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau, doutora. Tchau, tchau. Tchau, tchau.